lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais uns 5 minutinhos de Morato, desdobrando hoje uma das ideias que apareceu no vídeo anterior sobre tempo, em que eu falava rapidamente sobre aprendizado, e aí eu tenho que dar os créditos sempre que existem créditos a serem dados, sempre que as ideias vêm de algum outro lugar que não é o meu, de alguma pessoa que não sou eu, tem que mencionar. Numa discussão semelhante à que eu fiz, lidando com a questão da inteligência artificial, da apropriação do tempo, no programa, no podcast Calma Urgente, o Gregório do Vivier mencionava que a geração dele, que é quase a minha, eu sou um pouco mais velho, tinha sido fascinada pela utopia do conhecimento automático que aparece no filme Matrix. O Matrix é um filme de 1999, virada do século 20 para o 21, e, entre muitas coisas, lida com certas fantasias, certas utopias que circulavam no imaginário da época. E uma dessas utopias é de que o personagem central, o Neo, quando toma consciência de que está na Matrix e blá blá blá, ele começa a aprender coisas através de download. Um personagem, outro, coloca no computador um disquete com as informações e o Neo olha para frente e fala: agora eu sei Kung Fu, e começa a lutar Kung Fu. Porque tudo não passaria de uma sequência de zeros e uns que a gente vai acumulando na nossa cabeça. Esse é o conhecimento. Por isso, poderíamos baixá-lo de uma nuvem qualquer. Ainda não se falava em nuvem em 1999, mas se poderia baixar de algum lugar e a gente conheceria. Isso fascinou de verdade muita gente, acreditando que a gente poderia viver essa realidade. Um pouquinho depois, outras pessoas, inclusive, falavam que a gente poderia, numa altura, colocar a nossa memória num computador. Poderia fazer o download da nossa memória e tudo que a gente estaria guardado numa máquina e nós viraríamos máquinas. Essa utopia esbarra num problema básico que é o corpo. O que eu faço com o corpo nessa situação? Porque sim, eu baixei todas as informações do Kung Fu, mas os meus músculos sabem fazer isso ou não? Desse ponto de vista, eu amplio a referência do Gregório do Vivier, porque eu lembrei imediatamente de uma outra utopia que é da minha geração, é um pouquinho anterior a ele, de um outro filme americano que é o Karate Kid, no qual o Daniel San quer aprender karatê e conhece um velho mestre japonês, o Sr. Miyagi, e quando ele vai começar a aprender, o Sr. Miyagi parece não ensinar karatê para ele. Parece simplesmente se aproveitar da boa vontade do pobre Daniel San, porque ele manda o Daniel San fazer o quê? Polir os carros dele. Polir os carros com pequenos movimentos circulares. E fica supervisionando, ele tem um estacionamento e o Daniel San tem que ficar ali horas e horas e horas, polindo, fazendo movimentos circulares. Depois manda ele pintar a cerca e horas e horas e horas o Daniel San fica lá fazendo movimentos assim e assim, com o pincel para fazer a cerca ser impermeabilizada. Depois ele manda lixar o chão. Tem um deck enorme e com movimentos amplos ele fica lá circulando e lixando. E quando Daniel San vai reclamar porque não estou aprendendo karatê, eu estou sendo usado como escravo, o Sr. Miyagi pede para ele dar um lixa o chão
E ele começa imediatamente a fazer movimentos. E esses movimentos são os movimentos do karatê. Ele aprendeu sem ter notado que tinha aprendido, fazendo uma outra tarefa. Essa é uma outra utopia meio complementar da apresentada no Matrix, porque é aprender de forma inconsciente. Inclusive, durante esses anos 80, havia uma outra fascinação que era a de aprender dormindo. Você colocava uma fita para ouvir enquanto estava dormindo e aprendia as coisas porque elas iam direto para o seu inconsciente. Essas duas utopias têm uma questão fundamental que é separar a vivência e o conhecimento, separar o corpo e a informação. E é aí que eu acho que a discussão que a gente estava levantando, e principalmente a ideia de ocupação do tempo, que eu levantei no último vídeo, pode ajudar a criar a ponte necessária aqui. Quando eu falo de ocupar, de estar presente no tempo, eu estou falando de dar uma significação. E é exatamente o contrário do que esses dois filmes, não por acaso, americanos, não por acaso, de uma era de concepção do tempo extremamente utilitária. O Karate Kid faz eu aprender enquanto eu estou sendo utilizado para outra coisa. O Matrix põe o tempo sendo saltado porque eu posso fazer outras coisas mais úteis. Então, toda essa ideia da utilidade esquece e esvazia exatamente o quê? O significado, a ocupação. E chama atenção para isso por quê? Porque o aprendizado é exatamente o contrário. Ele funciona como? Ele funciona no momento em que a gente está 100% dentro da situação. A leitura profunda é exatamente isso, é a gente estar dentro da situação. O estar na escola de verdade é fundamental para qualquer aprendizado. O estar fazendo as coisas, e mais do que estar fazendo, estar consciente do que se está fazendo, faz com que a gente tenha o verdadeiro aproveitamento, a verdadeira apropriação. E aqui, apropriação, eu vou relembrar o meu querido dicionário Moraes, um dos primeiros da língua portuguesa, que indica apropriar, dar de prioridade, figurado, adaptar, acomodar convenientemente, atribuir, apropriar-se, tomar para si como próprio ou de propriedade, atribuir-se, arrogar-se. Para se apropriar, o primeiro movimento é ocupar, é estar. Para conseguir alguma coisa, não dá para simplesmente estar fora. Ou quando a gente está fora, a gente não sabe 100%. Tem aquele velho ditado chinês, que eu cito de maneira apócrifa, porque eu nunca fui conferir, que se eu ouço, eu esqueço, se eu vejo, eu lembro, se eu faço, eu aprendo. Fazer, que é ocupar o seu tempo, estar dentro do tempo, é o que faz a gente aprender. E desse ponto de vista, agora eu dou um outro salto, que é exatamente o da poesia. Essa é uma das coisas que às vezes eu sinto que incomoda em muita gente a respeito de poesia. Ah, eu não entendo poesia, porque ela não permite a gente acelerar, como acontece às vezes pessoas fazendo com vídeos ou com áudios. Acelera para poupar tempo. Quando você está poupando tempo, você não está poupando tempo, você está não se apropriando do tempo. A poesia não permite fazer isso. Eu lembro da minha mãe contando, ela ainda jovenzinha, ficou fascinada porque todo mundo lia E o Vento Levou, e ela foi ler E o Vento Levou. Era um calhamaço gigantesco, mas era trabalhoso. E ela fala, em alguns momentos, quando começava a descrição da Guerra Civil, eu pulava uma meia dúzia de páginas e continuava lendo para voltar para a história.
A narrativa muitas vezes permite isso, o romance permite isso. O conto é um pouco mais difícil, mas a poesia torna impossível. Você precisa ler verso por verso, você precisa ler palavra por palavra, você precisa se apropriar do texto. E como se apropriar? Ocupando o espaço da poesia. Por isso, mais uma vez, a gente aqui faz a leitura lenta. Faz a leitura no tempo da poesia, não no meu tempo, não no tempo das redes, não no tempo dos algoritmos. Os algoritmos lidam com nanosegundos. A poesia não lida com nanosegundos. A poesia lida com tempo, que não é mensurável desse modo mesquinho e superficial que muitas vezes a gente faz. E já que eu iniciei essa conversa lembrando a utopia do Matrix, eu não consigo resistir a uma anedota ligada a esse filme, porque eu já era professor de adolescentes, quando ele foi lançado. Fez um grande furor, um monte de gente se preocupava, se questionava, tentava interpretar, ainda antes de surgir as redes sociais e antes de surgir videozinhos de Instagram que resolvem tudo em 2 minutos. Não, a gente discutia muito. E lembro que, falando sobre isso numa classe, teve uma menina que soltou a apreciação rápida. Ai, Matrix, não entendi nada desse filme. E todo mundo se assustou, porque pode ser um filme, em alguns aspectos, meio denso, meio complicado. E pergunta, mas como assim? Você não entendeu nada, nada? Aí ela falou, ah, é que eu fui assistir junto com meu namorado. Ficou subentendido o quê? Que enquanto ela estava vendo o filme, ela não estava vendo o filme. Ela estava muito mais interessada em ocupar o tempo dela com o namorado. E por isso, o que aconteceu? O filme foi-se. O filme que estava ali tentando ocupar o mesmo tempo, não consegue ocupar o mesmo tempo. E essa multitareficidade, inventei e não tem problema, se mostra ineficiente, se mostra superficial, se mostra incapaz de apreender, incapaz de se apropriar, incapaz de ocupar. A poesia, sim, ela precisa disso para que nós possamos 100% nos apropriarmos do texto, que foi inventado por um poeta no tempo.